gente, tudo bem com vocês? Hoje é dia 2 de setembro, quarta-feira, e nós vamos iniciar a nossa aula de ciências. Vamos começar a nossa aula pela nossa correção das atividades da aula passada. Então, pega o seu material, já se prepara para a gente começar a nossa correção. Vamos lá? Vamos começar a nossa correção pela página 81 da ficha de atividades. Primeira questão. Observe as partes do microscópio retratadas a seguir e indique qual parte realiza cada uma das atividades listadas. Local onde se coloca o olho para visualizar o material de estudo. Lente ocular. Lente que fica próximo do material a ser observado, aumentando a sua imagem. Lente objetiva. Suporte onde o material a ser observado é posicionado. Mesa ou platina. Projeta a luz para cima, iluminando o material a ser visto. Espelho. Serve de apoio a toda a estrutura do microscópio. Pé. Parafuso que faz ajustes amplos nas lentes. Macrométrico. Parafuso que faz pequenos ajustes na imagem. Micrométrico. Peça giratória onde ficam as lentes objetivas. Revólver. Prende o material que será observado na mesa ou platina. Presilha. Na página 82, a segunda questão, o aperfeiçoamento da microscopia tem contribuído muito para o desenvolvimento da ciência. Indiquem a ordem de acontecimento dos eventos a seguir. Então, na letra A, nós temos o segundo, letra B, terceiro e letra C, primeiro. Leia as dicas a seguir e indique a quais micro-organismos se referem. Essa é a terceira questão. Letra A. Bactérias, letra B, fungos, letra C, vírus, letra D, algas e letra E, protozoários. Na quarta questão, preencha o quadro a seguir com os nomes dos grupos encontrados na atividade anterior de acordo com suas características. Representantes acelulares, os vírus. Apenas representantes unicelulares, as bactérias e protozoários. Representantes unicelulares e pluricelulares, as algas e os fungos. Muito bem, gente, correção feita. Vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre os micro-organismos. Nós vimos as características dos micro-organismos e agora nós estamos vendo como os micro-organismos são utilizados na indústria. Então, a gente vai ver a importância dos micro-organismos, como eles são utilizados aí na fabricação de alimentos, na fabricação de remédios e cosméticos, na fabricação de vacinas e até de combustível. Então, fica ligado na explicação, observa tudo direitinho para você aprender um pouco mais sobre os micro-organismos. Vamos lá? Vamos continuar os nossos estudos na página 151, a importância dos micro-organismos. É fundamental que vocês compreendam a importância desses seres para o ambiente e também para a produção de diversos produtos utilizados ou consumidos pelos seres humanos. Então vamos observar, os micro-organismos são importantes para os seres humanos, para outros seres vivos e para o ambiente. Eles são utilizados como matéria-prima nas indústrias alimentícias, farmacêutica, de cosmético, de combustível, entre outras. A partir de agora, serão apresentadas as principais aplicações dos micro-organismos na obtenção dos mais variados produtos que fazem parte do cotidiano. Observe a imagem a seguir. Você percebeu que o queijo apresenta algumas manchas escuras? O que deve ser isso? Será que ele pode ser consumido? Observe um queijo azul. Vejam, gente, essas manchas, apresentadas aí no queijo. Observem que ele está cheio de mancinhas azul, cinza. E aí, vocês acham que esse queijo dá para comer? O que vocês acham que essas manchas? Então, gente, os queijos azuis, representados principalmente pelos queijos Roquefort e Gorgonzola, tem essas manchinhas azuis, apresentam essas manchinhas azuis exatamente pelo fato de ter em sua constituição alguns fungos chamados Penicillium roquefort, utilizada na fabricação desses queijos. Então, essas manchas aí predominantes de azul são representadas exatamente pela presença desses fungos.
O queijo da imagem não está estragado, ele é assim mesmo. As manchas escuras nada mais são do que os fungos que fazem parte do processo de fabricação dos queijos azuis, como são conhecidos. Esses fungos são comestíveis e dão o aroma e o sabor característico desses queijos. Além dos queijos, outros alimentos e outras bebidas consumidas no dia a dia são produzidos com a participação de diferentes micro-organismos. Você conhece algum? E aí, você conhece outro tipo de alimento que é feito a partir de micro-organismos? Na página 152, nós vamos ver alguns outros produtos que são feitos a partir de micro-organismos. Então, vamos começar aí pelas algas. A gente vê a imagem de um sorvete que pode ser feito de substâncias extraídas das algas. Algumas algas produzem substâncias chamadas de alginatos e carragenanas. Essas substâncias podem ser utilizadas na fabricação de sorvete. Então, existe uma grande diversidade de micro-organismos utilizados na produção de alimentos, como os exemplos que nós vamos ver aí nessas folhas. Além do exemplo do alginato utilizado na fabricação de sorvete, vocês também podem observar em embalagens de sorvete que você consumiu, que tem na sua casa, ou que um dia que você for comer um sorvete, observem na embalagem desse sorvete, ou até mesmo na caixa de uma gelatina, e veja quais são os ingredientes que estão presentes nesse alimento. Vocês poderão encontrar nessa embalagem a informação de uma substância chamada agar, que é extraída das algas e é muito utilizada para dar a fixação gelatinosa que esses e outros alimentos apresentam, além de todo o seu potencial nutritivo. Vamos agora para os fungos. As leveduras estão presentes no fermento biológico utilizado no preparo de pães e massas. Além disso, os produtos da fermentação realizada por esses micro-organismos são utilizados na produção de algumas bebidas alcoólicas. Então, as leveduras utilizadas na fabricação de alimentos como pães, massas e queijos também são utilizadas aí na fabricação de algumas bebidas. E aí a gente vê um exemplo, a massa de pizza, que é feita pelas leveduras. As bactérias. A gente vê logo aí, né, uma imagem de uma salada e o vinagre é utilizado para armazenar, preparar e temperar alguns alimentos, né? A salada está sendo temperada com vinagre. Utilizado na produção do vinagre. Ao realizar o processo de fermentação, essa bactéria transforma o álcool em ácido acético, principal constituinte do vinagre. As bactérias conhecidas como lactobacilos são utilizadas na produção de iogurtes e queijos por meio da fermentação do leite. Nesse processo, os açúcares presentes no leite são transformados em substâncias menores, o que possibilita a fabricação de produtos derivados do leite. No caso dos iogurtes, determinada quantidade de lactobacilos é adicionada ao leite para que este seja fermentado. Durante esse processo, os lactobacilos liberam substâncias que dão o cheiro e o gosto característico do iogurte. Os lactobacilos fazem parte da microbiota intestinal, também conhecida como flora intestinal. Eles auxiliam no bom funcionamento do intestino, facilitando o processo de digestão e trazendo outros benefícios. E aí a gente vê o que são a microbiota intestinal, que é o conjunto de micro-organismos benéficos que habitam o intestino humano. E a gente pode observar aí o intestino humano e um zoom, né, como se fosse um zoom, para mostrar aí esses micro-organismos, essas bactérias que ajudam aí no bom funcionamento do nosso intestino. Além dos lactobacilos, outras bactérias fazem parte da microbiota intestinal e, quando atuam de maneira equilibrada, são benéficas. Essas bactérias são conhecidas como os probióticos. Na seção com a lupa na mão, você já ouviu ou leu algo a respeito dos probióticos? Sabia que além desses há ainda os prebióticos? Você sabe qual é a importância deles para a saúde? Pesquise em livros e em revistas e na internet
as diferenças entre probióticos e prebióticos, os alimentos e os produtos onde são encontrados e a função de cada um deles para o funcionamento do intestino. Registre no caderno as informações pesquisadas e depois compartilhe com os colegas. A gente não vai poder compartilhar com os colegas, mas cada um vai adquirir conhecimento através da sua pesquisa. Na página 154 é apresentado para a gente os produtos de medicamentos e cosméticos que são utilizados aí os micro-organismos na sua produção. Então, os micro-organismos são importantes para a indústria farmacêutica, pois muitos deles são utilizados na produção de medicamentos, ou seja, de remédios usados no tratamento de doenças. Então, vamos observar algumas bactérias são usadas na fabricação de insulina, um hormônio que tem a função de regular a taxa de açúcar no sangue. Pessoas que não produzem esse hormônio ou produzem em pequenas quantidades desenvolvem uma doença chamada diabetes. Vocês com certeza já devem ter ouvido falar dessa doença, né? Nesses casos, é necessário que a pessoa injete doses de insulina para regular a taxa de açúcar no sangue. Certas bactérias produzem substâncias capazes de matar outros micro-organismos, inclusive outras bactérias, que representam uma ameaça a elas. Essas substâncias são utilizadas pela indústria farmacêutica na produção dos antibióticos, medicamentos que combatem bactérias causadoras de doenças. Esses medicamentos são capazes de destruir bactérias ou de inibir o crescimento delas. Observe o esquema a seguir, um exemplo de como um tipo de antibiótico age na célula bacteriana. Então, a gente vê aí o modo de ação. A gente vê como se fosse uma cápsula do remédio, né, que uma pessoa que está com alguma doença toma. E aí, a gente vê os antibióticos aí, ó, caindo nessas bolinhas rosas. Antibiótico destrói a parede celular. E aí acaba matando a bactéria que causa algum tipo de doença. Esse tipo de antibiótico age destruindo a parede celular, estrutura que reveste e protege a bactéria. E depois dessa destruição, logicamente, né, que a bactéria acaba morrendo. E assim, esses antibióticos acabam agindo para curar a gente de alguma doença, ajudar, né, na cura de alguma doença. Existem fungos que também são utilizados na fabricação de antibióticos. Um dos antibióticos mais conhecidos no mundo e utilizado no tratamento de várias doenças é a penicilina. Ela é um medicamento fabricado por meio de substâncias extraídas do fungo, Penicillium, e por isso o nome penicilina. Essas substâncias agem eliminando as bactérias causadoras de doenças. E aí a gente vê um exemplo do fungo visto por microscópio, o fungo que é usado para a fabricação da penicilina. Na página 155, nós podemos ver a seção para saber mais. Alexander Fleming, trabalhando em seu laboratório em Londres, na Inglaterra, né? Observem aí, né, um laboratório, a gente pode ver vários produtos, vários recipientes, né? A penicilina foi descoberta ao acaso em 1928 pelo cientista inglês Alexander Fleming. Em seus estudos, Fleming concluiu que o fungo Penicillium produzia uma substância a diferentes tipos de bactérias. Essa substância não era tóxica ao corpo humano. Portanto, ela poderia ser usada como medicamento. Desde sua descoberta, a penicilina tem evitado a morte de muitas pessoas. Agora nós vamos ver como os micro-organismos são utilizados na fabricação de cosméticos. A toxina botulina produzida pela bactéria chamada Clostridium botulinum é utilizada nos procedimentos. Além das bactérias, há também algumas que são usadas na produção de cremes de anti-rugas. Além das bactérias, há também algas que são usadas na produção de cremes anti-rugas. E aí a gente pode ver uma pessoa, né, fazendo uma aplicação de uma máscara facial feita de algas verdes para retardar o envelhecimento. 56, nós vamos ver
esses micro-organismos sendo utilizados na produção de vacinas. Então, a gente vê aí uma criança, né, recebendo uma vacina, recebendo a vacinação. Além da produção de medicamentos e cosméticos, a indústria farmacêutica utiliza micro-organismos na fabricação de vacinas, que são substâncias que prevêem várias doenças. Os micro-organismos usados na produção de vacinas são vírus e bactérias enfraquecidos ou mortos, ou ainda parte deles. Um dos fatores mais importantes na fabricação de vacinas é conhecer o agente causador da doença, pois é justamente ele, ou parte dele, que será usado no preparo das vacinas contra a doença. Quando o micro-organismo recebe a vacina contendo o causador da doença, as células de defesa o atacam e criam uma memória. E como combatê-lo? Caso entre em contato novamente com o agente causador da doença, o organismo estará protegido contra ele. Como está sua caderneta de vacinação? Suas vacinas estão em dias? É sempre importante porque a vacina, apesar de às vezes, né, dar aquela dorzinha chata da picada, ela é muito importante para que você fique protegido contra algumas doenças. E nós também vamos ver aí, né, finalizando nossos estudos sobre os micro-organismos e como eles são utilizados na produção de vários produtos, a gente vai ver os combustíveis, né? Além do etanol, o biogás é outro combustível obtido da ação de micro-organismos. O biogás é um tipo de gás inflamável produzido pela ação de bactérias que realizam a fermentação de materiais orgânicos. Acompanhe o esquema a seguir como isso acontece. Então, vamos observar. Aí nós temos a representação da produção de biogás e suas aplicações, né? Vocês estão vendo esse desenhozinho? É isso mesmo que vocês estão pensando. Aí são as fezes do gado. E aí nós temos um biodigestor. Nós vamos ver aí o gás, fertilizantes orgânicos, energia elétrica e o sistema de aquecimento. Então, as fezes, gente, vão entrando aí nesse biodigestor, onde vai sendo proliferado, né? Tem um ambiente propício para que as bactérias elas se multipliquem. E o que vem aí, né, ser produzido por essas bactérias se transforma em gás, em fertilizantes orgânicos, em energia elétrica e também ajuda no sistema de aquecimento. A matéria-prima utilizada na produção do biogás é de origem orgânica, como os dejeitos humanos e de outros animais, restos de vegetais e lixo doméstico. O material orgânico é colocado em um equipamento chamado biodigestor, local onde as bactérias fazem a fermentação desse material, resultando no biogás. Esse gás pode ser utilizado como gás de fogão, em sistemas de aquecimento, no preparo de fertilizantes orgânicos e na geração de energia elétrica. É isso aí, gente. Vamos encerrando a nossa aula de hoje. Logo mais a gente vai ter aí as nossas próximas aulas. Eu espero que vocês tenham entendido tudo direitinho. O uso aí dos micro-organismos, né, como ele é utilizado. Eu vou deixar aqui no final da nossa aula a nossa agenda. Reanotem a agenda, realizem as atividades. E é isso aí, gente. Um beijo, até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.